Meus queridos, Brasília a partir de hoje vai ser um verdadeiro salve-se quem puder. É cada um por si a partir de agora, porque o ministro André Mendonça, que agora é relator do caso do Banco Master no STF, fez uma grande jogada e tirou a influência que havia ali, tanto do ministro Dias Toffoli, antigo relator, quanto do próprio Lula sobre o caso do Banco Master. E explico por quê do próprio Lula, né? Afinal de contas, a gente sabe, a PF é subordinada a quem? Ministério da Justiça, que, consequentemente, é subordinada a quem? Ao próprio governo Lula, não é? E aí, remete àquela situação, né? Era o Lewandowski, o ministro da Justiça, como ele estava envolvido no caso do Banco Master, ele saiu aí de fininho, né? Ninguém percebeu muito, ninguém questionou. Na época eu até fiz um vídeo falando, mas peraí, por que o Lewandowski está saindo do Ministério da Justiça agora, sem mais nem menos? Ele não vai ser candidato, por que ele está saindo? Agora a gente sabe. O Lewandowski estava na folha de pagamento do Vorcaro, do Banco Master, prestava um serviço ali de consultoria desde quando já era ministro do governo Lula. Isso tudo veio à tona, né? Deve estar no âmbito das investigações. Mas olha só, o ministro André Mendonça, chegando no caso do Banco Master, né, indo para ele a relatoria desse caso, ele, em primeiro momento, já tirou os peritos que foram indicados por Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli havia determinado, apenas esses peritos aqui terão acesso aos documentos, às provas que forem colhidas no âmbito dessa investigação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que havia uma limitação para que a PF pudesse trabalhar. Agora não há mais. O Mendonça já deu carta branca. Não, Polícia Federal, faça o seu trabalho. Investigue o que tiver que investigar, investigue quem tiver que investigar e assim seja. Com o Dias Toffoli havia aí várias limitações, inclusive desses técnicos aí. Aí havia um grande problema, uma grande preocupação, porque esses peritos indicados pelo ministro Dias Toffoli, eles tiveram acesso aí a vários dados, vários documentos. Pois bem, hoje veio uma verdadeira bomba que tornou Brasília, como eu disse, um cenário de salve-se quem puder. Cada um por si a partir de hoje. Esse fim de semana não vai ser nada agradável para essa gente, né? Bomba, André Mendonça proíbe que peritos que investigaram o Banco Master compartilhem informações com o diretor da PF aliado de Lula, que é o Andrei Rodrigues. Então olha só, esses peritos que antes foram indicados pelo Toffoli, escolhidos a dedo, sabe-se lá por quem, agora não poderão compartilhar informações colhidas até então e analisadas até então com o diretor da PF. Não vão poder. Cara, isso aqui mostra o seguinte, o Mendonça não confia no diretor da PF. Isso na minha avaliação, tá? Ninguém me falou isso, não tá escrito em nenhum lugar. Eu tô entendendo assim. Não sei qual é a opinião de vocês, mas para mim, o Mendonça claramente não está confiando no diretor André Rodrigues, né, que foi indicado pelo Lula. Com razão. Eu não confiaria também. Vocês confiariam? Pois bem, a decisão do ministro do Supremo, André Mendonça, que derrubou restrições impostas pelo então relator do caso Master, o ministro Dias Toffoli, e determinou a retomada de perícias e depoimentos no processo, é um movimento para limitar a influência do diretor-geral da PF, André Rodrigues, sobre as investigações. No despacho nessa quinta-feira, ao estabelecer o fluxo ordinário das apurações pela equipe responsável, o novo relator introduz um ponto central que atinge diretamente o acesso a informações da estrutura de comando da operação, não é? E olha só, na decisão, Mendonça determinou que apenas e tão somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidas na análise e condução dos procedimentos tenham acesso a informações compartilhadas no inquérito. Ou seja, o diretor-geral não vai ter acesso. Ninguém mais vai saber, não vai ter vazamento para o governo, não vai ter vazamento sabe-se lá para quem, porque é o seguinte, quando a PF ia para algum local, para alguma operação, parece que a galera já estava sabendo dessa operação. A PF vai bater a porta aí amanhã, né? Aí documentos sumiam, dinheiro era jogado pela janela, carros eram escondidos. Isso aconteceu muito no INSS, inclusive, né? Nas operações envolvendo o INSS, cujo ministro André Mendonça também é relator. Parece que ele aprendeu aí, né, até agora, e criou mecanismos, digamos assim. Faz muito bem, ministro André Mendonça. Agora, enquanto tudo isso está acontecendo, não sei se vocês acompanharam, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou aí uma série de medidas, restrições, uso de tornozeleira para auditores que teriam
acessado e vazado declarações sigilosas de imposto de renda da esposa dele, de ministros e tudo mais. Eu não quero entrar no mérito aqui dele estar julgando em causa própria ou não. Já tem muita gente falando exatamente isso, já tem jurista falando exatamente isso. O Alexandre de Moraes está julgando em causa própria, né? Ele está ali determinando questões para impor limitações, para intimidar servidores, para intimidar funcionários públicos, para que não investiguem aí pessoas relacionadas ao Supremo, né? Familiares e tudo mais. Aí o presidente da Unafisco, que é uma entidade ali dos servidores que atuam nessa área, deu uma entrevista dizendo que tá mais perigoso hoje você investigar altas figuras da República do que membros do PCC, por exemplo. Para um cara chegar e falar que é mais perigoso você investigar uma autoridade da República do que um membro de uma facção criminosa, de uma das maiores facções criminosas do mundo, cara, é porque a coisa realmente está perigosa. E aí, o ministro Alexandre de Moraes parece que tomou para si essa entrevista, essa frase dele, e convocou ele para dar depoimento. Olha só, o presidente da Unafisco tomou decisão drástica depois de ter sido chamado a depor por Moraes. Sabe qual foi a decisão? Ele decidiu que a partir de hoje não vai dar mais nenhuma entrevista, ou seja, a intimidação, se foi esse o caso, funcionou. Que recado o Brasil dá ao permitir que esse tipo de coisa aconteça? Que recado Alcolumbre, Hugo Mota dão ao povo brasileiro em ano de eleição ao permitir que esse tipo de coisa aconteça? Nós temos funcionários públicos que têm justamente essa função, falando estritamente agora de auditores fiscais, de fiscalizar, de ver ali se tem alguma movimentação financeira estranha, se vê se a movimentação financeira condiz com o que aquela pessoa recebe realmente, oriunda de trabalho e tudo mais, ver a origem de dinheiro, é a função deles, é auditar. A partir do momento que nós temos um ministro que vai lá e não só barra a investigação e evita que novas consultas, novas diligências, novas investigações sejam feitas no âmbito de parentes de ministros, ou sei lá, pessoas ligadas direta ou indiretamente a eles, é um recado claro para os outros auditores, para os outros funcionários públicos. Ó, vocês não ousem investigar membros e familiares de ministros do Supremo, porque senão é isso que vai acontecer com vocês. Agora, qual foi o recado que foi passado para o presidente da Unafisco, depois que ele deu aquela entrevista? Quando ele foi depor lá na PF? Qual foi o recado? Ele apenas disse, cara, eu tenho medo de investigar, porque é mais perigoso investigar Ele não falou ministro do Supremo, né? Mas claramente ele quis dizer isso. É mais perigoso você investigar um ministro do Supremo do que um membro de uma facção criminosa. Não dá. Quer dizer, esse é o país que se diz democrático? Bom, mas tudo isso eu tenho certeza está prestes a acabar. Tem prazo de validade. Isso aqui não vai durar para sempre. Tenham a certeza, meus amigos, há uma série de fatores em andamento. O fator Maduro não está parado e nem foi esquecido. Já tem gente aí, passarinhos, falando que o Maduro ele está surtando lá na cadeia. Claro, era um ditador que vivia no luxo, que era acostumado a mandar em tudo, em todos, autoritário, e que agora é um Zé Ninguém. É só mais um numa cadeia norte-americana. E o que vai acontecer? Aquilo que eu previ lá atrás, quando ele foi preso. Ele vai ser colocado lá, jogado numa cela escura, esquecido, vai surtar, e isso nada mais é do que uma pressão para ele delatar. Ele vai entregar os amiguinhos. E quem é um dos maiores amigos do Maduro, eu não preciso citar o nome, vocês sabem muito bem. Aquele que, durante as eleições de 22, nós somos impedidos de dizer que os dois eram amigos. O que aconteceu logo depois, alguns meses depois, todo mundo já sabe também. Então é o que vai acontecer. Daqui a alguns meses o Maduro ele vai propor um acordo, me dá uma cela mais confortável, né? Me dá aí mais algumas regalias, né? Eu sei que sair da cadeia eu não vou nunca mais, né? Eu vou morrer aqui mesmo, mas eu quero pelo menos viver com mais dignidade, né? Que eu abra a boca. Eu conto quem é que estava envolvido nos esquemas, quais eram os esquemas. Eu conto tudo. É isso que vai acontecer. Isso só falando do Maduro, mas há uma série de outros fatores em andamento também. E tudo vai culminar numa coisa só,
na queda do sistema e na queda daqueles que se julgam donos do Brasil. Curta, comente, compartilhe o vídeo e vamos orar pela vida de André Mendonça e também do Vorcaro. O Vorcaro, que é um arquivo vivo, e não sei não, hein, cara. No Brasil, muita coisa estranha vem acontecendo nos últimos anos, né? Aviões caindo, né? Então vamos orar aí para que Deus guarde realmente a vida de André Mendonça, que agora está na relatoria desse caso, também na relatoria do caso do INSS, e do Vorcaro, porque ele pode derrubar muita gente aí, né? Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.